do PowerPoint, porque do Keynote ficou muito ruinzinho. Só vai um para frente e um para trás para a gente ver se ele está rodando junto. Tá, né? Maravilha. Tudo certo? Estão me ouvindo Tudo bem? ótimo. Boa conferência, Ni. Obrigada, querido. Não vamos chamar de conferência, vamos conversar, né? Entre colegas, entre amigos, entre cooperados, entre dentistas que estão na luta, né? Que amam a odontologia, porque eu sou apaixonada pela odontologia, estou muito feliz fazendo o que eu faço, certo? Então, primeiramente, eu quero agradecer de coração mesmo esse horário nobre, né? Principalmente as mulheres que têm filhos, marido, deixam suas casas, enfim, né? Que a gente tem uma sobrecarga a mais para estudar, para estar aqui. Se eu puder acrescentar um pouquinho, se vocês estiverem lá com o paciente na cadeira e lembrarem de mim, eu já ganhei todo o meu trabalho, enfim, eu procurei fazer uma aula nova, eu vi que muitos colegas, muitos cooperados fizeram o curso conosco, tanto lá na IMED ou na Sobracid, os amigos me prestigiando também. Então, na verdade, eu procurei fazer uma aula, não buscando aquele passo a passo, que nem a gente fez nos cursos de laminados e lentes. Então, aqui eu quero falar algumas coisas de erros que eu errei e que comigo deu errado e que eu queria mostrar para vocês não errarem. Eu acho isso muito importante, a gente sempre aprende muito, a gente erra, mas o melhor do errar é não errar de novo, né? Aprender com os erros. Então vai ser uma aula diferente, não vai ter nada a ver do que aquela que a gente fez lá na Sobracid ou lá na IMED. Então aqui eu coloquei uma tela de tips or tricks, né? Na verdade são dicas, sugestões. Eu acho que na verdade eu estou copiando aqui um colega que eu vi ontem, que foi o Rafa Calisto, ele falou uma coisa muito interessante na live dele, falou, vários caminhos levam a Roma. Então, tem várias maneiras da gente executar um procedimento, uma técnica e chegar no mesmo lugar. Então, eu só vou dar uma sugestão que comigo dá certo. Aceito sugestões novas, né? Então, era isso. Começando, então, primeira dica número 1, planejamento, pessoal. Vamos começar falando do planejamento. E eu acho, vocês podem tirar aí as telas, né? Porque aqui tá aparecendo os postinhos e... Deixa eu botar para cima assim que fica melhor. Aí. Então, eu acho muito importante no planejamento, nós vamos reabilitar, quando a gente fala em lente de contato ou faceta de cerâmica, a gente vai reabilitar o sorriso do paciente. É impossível a gente reabilitar um sorriso sem ter uma foto, uma análise facial. Eu não estou falando análise facial, fazer todo o DSD. Não, quem tem a oportunidade de fazer o DSD, eu acho sensacional. Não por marketing, tá? Mas sim por planejamento, porque a gente planeja muito no DSD. É muito interessante. Mas assim, vamos ser práticos, né? Não temos tempo, enfim. O que é o mais importante? É essa foto, pessoal. É a foto do paciente sorrindo. Foto do paciente sorrindo e que pegue de orelha a orelha, tá? Ah, Niele, eu não tenho a máquina profissional, eu não tenho dinheiro para investir nisso. Muito bem. Mas tem um celular e hoje em dia os celulares, pessoal, estão dando um show de tecnologia e de qualidade fotográfica. Então, para quem tem iPhone, eu sempre falo, na verdade, qual é a minha dica, né? Colocar naquele modo retrato. Por quê? Qual o problema de eu tirar uma foto dessas no iPhone? É o efeito barril que eu tenho. Se a gente vai pro iPhone, eu vou ter a foto assim, ó. Estão me vendo aí? No quadradinho? Então, não aparece a orelha do paciente, eu não consigo ter linhas, ó. Então, o paciente, eu não consigo ter essa foto que eu tirei. Então, na verdade, eu posso colocar ou no modo retrato, ou eu posso me afastar, tá? Não, obrigado.
1,5 m, 2 metros, enfim, o ideal é a partir de 1,5 m, tá? E dar o zoom no rosto do paciente, mas não colocar o que eu não quero, tá? Primeira dica, jamais tire foto do rosto do paciente com o paciente na cadeira. Na cadeira, eu tô falando na cadeira nossa de trabalhar. Essa foto é uma foto toda distorcida e não vai nos ajudar em nada, certo? Porque essas linhas, tanto a linha bipupilar quanto a linha média, se eu encaminho essa foto para o meu laboratório, ele consegue fazer um enceramento melhor. Ah, tu tá falando em odontologia digital? Não, pessoal, nada disso, tá? Não estou falando de... Eu não tenho scanner, adoraria ter um Tri-Shape lá no consultório, mas não é a minha realidade clínica ainda, tá? Que eu queria paciente sorrindo e com os dentes entreabertos. Por quê? Porque essa linha bipupilar, eu vou descer ela, eu quero descer ela, pessoal, para eu formar a linha do meu sorriso, para eu analisar principalmente com a posição dos meus centrais, certo? Ah, preciso fazer todo, é que nem eu falei, preciso fazer todo o DSD. Se tiver tempo, e se souber, se fez o curso, é melhor, vou dizer, é melhor. A gente desenha várias linhas para análise estética facial, mas se não tem, faça aquela foto do paciente que apareça as orelhas do paciente, tá? Cuidem para não dar o efeito barril do celular. Joguem ela no computador, joguem ela no PowerPoint mesmo e só traçar duas linhas, a linha mediana e a linha bipupilar. A linha mediana, jamais se baseiem pelo nariz. 90% dos pacientes têm o nariz torto, tá? Que mais? Eu gosto muito da linha mediana de avaliar, como eu ando fazendo harmonização orofacial, eu gosto muito de posicionar no filtro, tá? Então tem os pilares do filtro, coloco bem no meio do filtro a minha linha mediana. E aí eu não vou ter erros, certo? Então, fotografias. Então é isso, pessoal. Com relação à dica de fotografia, essa dica do sorriso, paciente sorrindo. Se eu tivesse uma foto para tirar só no meu cartão de memória, eu tiraria essa, o paciente sorrindo, mordendo ar, nada. Isso aqui, ó. E eu traçaria as minhas duas linhas para fazer e mandaria para o meu protético, né? Para fazer, na verdade, o meu mocap, o meu enceramento diagnóstico, tá? Não tenho máquina. Quem tem iPhone coloca no modo retrato, que ele tira todo o efeito barril da foto, tá? Quem não tem, se afasta de 1,5 m a 2 metros, abre o zoom e tira a foto. É importante quem faz procedimentos adesivos, procedimentos restauradores, nessa complexidade, porque eu falo que é muito complexo, é muito difícil. Ser dentista, eu não falo que é difícil, na verdade, nós fizemos procedimentos muito complexos e também de muita responsabilidade. Então, o que eu acredito? Em criar protocolo, pessoal. Então, assim, determinem algum lugar da sala que vocês trabalhem, do consultório que vocês trabalhem, uma parede, pode ser uma parede branca, não tem problema nenhum. Sempre peguem o mocho de vocês que tenha o quê? Que o paciente possa girar, pessoal, e tirem a foto. Essa foto do paciente assim, ó, é a foto mais difícil de tirar. Então, com o tempo, eu aprendi que eu sempre peço ao paciente baixar a cabeça e levantar. A hora que ele levanta, ele já levanta sorrindo e aí eu consigo tirar a foto rápido. Porque o paciente da BioArt, ele é sensacional, facilita muito, ele é muito prático, pessoal, para utilizar, tá? E é muito importante a gente pegar esses registros e mandar em casos que envolvam principalmente laminados, lentes em pré-molares ou que eu tenha que mexer na dimensão vertical de oclusão do meu paciente. E eu não sei vocês, mas acredito que vocês também devem estar pegando muito caso de erosão ácida, de biocorrosão, aonde a gente tem aquelas fossas, né, aquele desgaste excessivo por oclusal, e a gente precisa fazer essa reabilitação posterior antes de pensar numa reabilitação anterior.
Aí me pergunto, o laminado cai? Sim, o laminado com absoluta certeza cai, desde que eu não tenha uma oclusão estável, desde que eu não respeite os princípios de uma oclusão mutuamente protegida, tá? Então, arco facial, e esse arco facial elite, para quem odeia articulador, ele é sensacional, facilita a nossa vida e muito, vale cada centavo do investimento de vocês. E aí usa o articulador padronizado ou o Asset Plus tradicional, que é um excelente articulador da BioArt também, tá? Esse arco facial elite, a gente manda o conjunto para o laboratório, a gente desconecta e manda só o garfinho com o dispositivo, ele fica travado. Então, é muito fácil do nosso técnico montar o nosso paciente e fazer o nosso enceramento diagnóstico com um registro fundamental. Erosão ácida, pessoal, tá? De energético, enfim, a alimentação dos jovens, né? Então, a erosão ácida associada ainda à parafunção, daí é o pior paciente que tem. Mas, enfim, essa é a nossa realidade, é a realidade dos nossos pacientes e dos hábitos, né, atuais, né? Então, o que a gente faz num paciente desse, pessoal? Quer fazer lente de contato, já perdeu dimensão vertical. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Então, vou tirar a fotografia, vou montar no articulador, né? Eu faço jig, né? Tava vendo esses dias as tiras de long, achei bem interessante. Vou tentar fazer essa minha desprogramação oclusal com as tiras de long. A gente tem que fazer um jig, tá? E eu acredito muito na resina composta para reabilitar essas oclusais. Por quê, pessoal? Porque senão eu vou desgastar muito o dente, né? Então tem que avaliar a quantidade, a espessura, como vai vir o meu enceramento, tá? Para depois eu reabilitar o meu sorriso com lente de contato, certo? Muito bem. Quando eu vou colocar a minha guia, né, as minhas muralhas, o que eu preciso cuidar? Principalmente, na verdade, a adaptação da minha muralha. Se eu coloco a minha muralha desse jeito, eu não estou sendo nada minimamente invasiva, porque está tudo errado. Então, qual é o meu passo 1 aqui? É desgastar um pouco esse dente, certo? O ideal não seria ir para orto antes? Sim, o ideal seria, mas o paciente não quer, tá? Desgasta um pouquinho para encaixar a minha guia. E aí sim, eu consigo ter uma muralha devidamente, né, adaptada para de fato eu fazer o meu desgaste seletivo partindo do quê? Partindo do meu enceramento diagnóstico, tá? E esse enceramento diagnóstico sempre que possível, né, pessoal, fazer eles com montagem em articulador, tá? Então aqui, né, o enceramento diagnósticos, essa ponta diamantada, eu sempre falo nos cursos, né, a 41-41 ou a 41-42, principalmente para quem está começando, porque ela tem um stop, né, nós vamos desgastar cerca de 0,3 milímetros, então facilita essas canaletas horizontais tá? Não quero desgastar o meu dente. Se o paciente, eu acho isso muito importante. Quando o paciente chega na cadeira, ele tá certo. Tem pacientes, essa paciente tinha uma erosão ácida violenta. Vocês vão ver que a paciente do vídeo tinha restaurações de resina, tão bem extensas. Então são indicações de lente de contato. Mas eu não sei vocês, mas às vezes eu recebo pacientes no consultório muito jovens querendo lentes de contato, tá? E querendo destruir os dentes, pessoal. Então, assim, lente de contato desgasta dente. Nós somos suficientemente, né, invasivos, mas não minimamente invasivos, porque há um desgaste e eu preciso
de um término. Ah, não, eu não vou fazer um término em ombro, né? Um término invasivo, mas eu preciso de um travamento da minha lente, que eu vou fazer lá com uma esféricazinha 10, 12, enfim, bem sutil. Outra dica que eu gosto muito, pessoal, se vocês estão quase vendendo e vocês querem terminar, para o paciente chega lá, quer fazer lente de contato com vocês, né? Aquele paciente bom que já chega procurando por um tratamento e ele apresenta facetas de resina, já apresenta ali 34, enfim, 40 anos, enfim, já tem, né? Já tem um tratamento restaurador, eu não vou destruir o dente de ninguém. Isso eu acho importante. E quer fazer, né, lentes de contato, fazer o mock-up com silicona de adição, utilizando o leve e o pesado. Por quê? Porque a adaptação que eu tenho nas minhas lentes é muito sensacional, tá? É muito superior a uma silicona de condensação. Confesso para vocês, acho que até vocês vão ver em alguns casos aqui, eu uso muito a da Zerma, a da Zeta Labor, tá? Que é aquele silicone rígido, que também, né? Mas não é tão preciso quanto a silicona de adição. Então, se vocês estão quase vendendo, façam um mock-up com essa silicona de adição. Vocês não vai ser um horror, né? E vocês vão terminar a venda de vocês e vão conseguir, porque o paciente fica enlouquecido quando vê esse antes e depois, que é a foto aí debaixo do lado da moldeira com a sonda, aonde ele consegue visualizar, né, em ter aquele dente que ele perdeu, que ela perdeu, né, aquela pontinha incisal. Então aí, facetas de resina composta, já com descoloração. Ai, Niele, mas tu não poderia fazer faceta de resina composta para não desgastar esse dente? Sim, pessoal, com certeza eu poderia, mas o paciente quer fazer cerâmica, é indicado cerâmica, eu não estou fazendo nada de errado. É errado eu pegar um dente rígido e de uma paciente de 18 anos, tá? 19 anos, e destruir esse dente. Eu acho que uma paciente com 18, com 19 anos, sim, cabe muito bem uma faceta de resina composta, né? Enfim, um recontorno cosmético com resina composta. Agora, um paciente de mais idade, que já tenha passado por um processo, um tratamento restaurador, já está insatisfeito com as resinas, ai, Niele, eu quero cerâmica, eu tomo muito vinho, eu tomo muito chimarrão, né? Eu acho que aí sim cabe muito bem o nosso tratamento, tá? Então, essas fotos, às vezes os pacientes, eles gostam muito de tirar foto, né, no celular, fazer vídeos, e isso eu acho bem interessante também, porque quando a gente vai mexer, por isso que eu falo, o paciente tem que querer. Se o paciente está na dúvida de fazer lente de contato, se eu pudesse dar um conselho para vocês, não faz. Só se o paciente sentar na cadeira e falar, Niele, eu quero fazer, enfim, é indicado, tá? Mas se ele tiver na dúvida, não faz, pessoal, não faz, porque quem tem que querer é o paciente. Não é que vocês não queiram vender, mas então optem pela resina composta. Porque a lente é um tratamento caro e depois que a gente desgastou, não tem mais volta, né? Então, eu acho que é importante isso também. Eu gosto muito da ProTemp, tá? Dessa bisacrílica. Eu uso sempre essa bisacrílica para mock-up, tá? E na maioria das vezes eu uso para mock-up a silicona de adição. Então, lembrando que tudo começou com esse artigo do Pascal, né? Do Pascal Manni, que eu sempre falo nas aulas, não tem como dar uma aula de lente, uma aula de laminado, sem falar desse artigo do Pascal, aonde a gente vai trabalhar sempre a partir de um planejamento. A gente vai trabalhar do fim. Então, nós não temos mais aqueles princípios lá, que eu sou mais velhinha, do Schillenburg, do Pegoraro, onde a gente cuidava o diâmetro da broca para ver quanto a gente vai desgastar e barará, barará. Não. Agora, a gente vai trabalhar não a partir do dente que eu tenho, sim a partir de um enceramento diagnóstico. E através dessas guias, eu vou fazer o meu desgaste de forma que eu tenha uma espessura de cerâmica
que eu possa mascarar o meu escurecimento dental ou ter uma espessura de cerâmica suficiente que não vai quebrar, né? Mas sempre a partir de um enceramento, a partir de um projeto. Então, é fundamental a gente gastar toda a nossa energia no nosso projeto, tá, pessoal? Porque lente de contato nos pede isso. Bom, eu acho que agora essa é a dica principal, que é onde eu mais erro, pessoal, tá? Que é o eixo de inserção. É o mais difícil. Então, assim, qual é o eixo de inserção de uma lente de contato ou de um laminado cerâmico, né? O eixo ideal é o eixo vestíbulo-palatino, segundo o Pascal. Então, lembrando que a única similaridade com as lentes de contato as lentes de contato oftalmológica é o eixo de inserção, que é pela frente, tá? Então, as lentes, os laminados, a mesma coisa, certo? Então, o que a gente tem que cuidar? Então, lembrem, pessoal, que hoje a gente fala em quer ser conservador e desgastar menos dente. Mas todo dente é uma estrutura extremamente, a forma dentária, ela é extremamente retentiva. E eu preciso de um preparo expulsivo. Então, vamos lembrar um pouquinho das nossas coroas, certo? Então, quando eu faço um preparo para coroa, o que eu tenho que cuidar? Eu preciso dessa minha expulsividade cérvico-incisal, que eu vou dar principalmente com a minha ponta diamantada 41-38, aquela troncocônica com extremidade arredondada, certo? E nos laminados, então eu tenho o meu eixo de inserção, né, que vai entrar pela incisal ou pela oclusal nos dentes posteriores. E no laminado? No laminado, o meu eixo de inserção é vestibular palatino. E o que eu observo, pessoal? Então é isso que eu quero que vocês cuidem. Sempre quando uma lente de contato de vocês não encaixar, vocês peguem um disquinho, né? Um disquinho de abrasivo, daquele Soflex, e vão avaliar, tá? E peguem um espelho e olhem por oclusal, bem como tá a foto, e avaliem principalmente o que? Olha essa primeira foto, como eu tenho espícula, pessoal. O dente, é como eu falo, o dente por si só, ele é uma estrutura extremamente retentiva. Então, eu preciso fazer essa expulsividade, deixar esse dente expulsivo. Olha essa foto que tá a sonda. Vocês analisem, eu quero que vocês analisem o término cérvico-proximal. Olha só. Aqui tá inciso proximal, não consigo ver o cervical ainda, né? Mas, enfim, vamos avaliar esse inciso proximal. Tá vendo que aqui dá para encaixar e nessa foto não dá para encaixar? Então, isso aqui, e às vezes a gente tem que preparar 4, 6 lentes de contato. E falta olho, pessoal, tá? Então, assim, essa é o principal problema de desadaptação de lente de contato. Esse término, tá? Proximal, é aonde a gente mais erra, é aonde a peça não encaixa, principalmente em lateral, que ele é mais gordinho, então ele é mais retentivo, então eu preciso garantir que eu tenha essa expulsividade. Então lembrem dessa imagem, né? Desse término cérvico-proximal, inciso proximal, tá? Para melhorar o eixo de inserção e a sua peça assentar de forma passiva, tá? Então, os laminados, o eixo ideal é sempre vestibular, né? Vestíbulo palatino, segundo Pascal. Aliviar sempre a crista marginal. Lembrando que as cristas marginais sempre, pessoal, são estruturas extremamente retentivas. Então, para quem é minimamente invasivo e quer desgastar com Soflex, eu preciso passar ali o meu Soflex vermelhinho, mais abrasivo, e tirar aliviar toda essa região de crista marginal vestibular, porque é exatamente nessas estruturas, nas proximais, que eu vou ter problema, que eu vou ter erro no meu preparo. E o que acontece? A gente molda, manda para o laboratório. O que o laboratório faz? Ele no gesso, ele dá uma melhorada,
né? Ele dá uma desgastadinha, enfim, e aí melhora ali o eixo de inserção. Daí chega para vocês encaixarem os laminados, chega aquele lateral não entra, né? Não entra. A gente errou, pessoal. A gente errou no preparo, no eixo de inserção do laminado, tá? E a gente erra muito nessa questão, tá? Então lembrem, as cristas marginais, principalmente dos laterais. Se um dia o laminado de vocês não entrar, peguem um Soflex e deem uma abrasionada nessa região. Para mim, o caso mais difícil de fazer lente de contato, pessoal, é em casos de diastemas generalizados. Eu estava com um caso bem bom, mas eu não consegui terminar porque esse paciente ele é médico, intensivista, então nessa função aí de coronavírus, a gente não terminou o tratamento dele. Na verdade, a gente fez todo o planejamento e nem começou, tá? O caso mais difícil é de diastemas. Então, esse aqui é outro caso. Na verdade, esse paciente ele tinha restaurações de... Aqui já está o preparo, ele tinha restaurações de resina composta, tá? Mas vocês verifiquem que o quê? Nós temos um diastema bem grande. E sempre, pessoal, sempre quando tem diastema, eu preciso levar o meu preparo para palatino. Eu não posso, eu preciso eliminar toda a face proximal. Eu preciso ter um término cérvico-proximal, tá? Isso é fundamental. E lembrem do que eu estou dizendo, o caso mais difícil de restabelecer lente de contato é em paciente com diastemas generalizados, tá? Vocês não vão poder ser tão conservadores. Eu preciso levar, porque o que acontece? Se eu for desgastar só a vestibular ou a metade da proximal, lembrem que eu preciso fechar esse diastema. Não vai dar certo. Vai ficar cerâmica desadaptada, sem dente. Então, eu preciso dar um término, eu preciso levar na região de diastema, eu preciso levar o meu preparo para a região cérvico-proximal palatina. Ah, tu vai fazer uma coroa? Não, eu não vou fazer uma coroa, mas eu vou ir toda a palatina. Tentem pensar, imaginar que a minha lente, eu acho que eu tenho uma foto na sequência, a minha lente ela vai englobar toda a face palatina, tá? Então aqui o caso concluído, depois, certo? Machucadinha a gengiva ainda, porque a gente faz isolamento. Eu estou fazendo isolamento modificado, vou mostrar para vocês, assim como eu mostrei nos outros cursos, mas eu ando falando muito com o Vitor Clavígio, para mim é o melhor reabilitador do mundo, a pessoa que mais entende de reabilitação, e ele está fazendo isolamento absoluto para absolutamente tudo, e ele está fazendo na minha cabeça para eu rever alguns conceitos e melhorar a técnica. Então, essa é a minha meta desse ano, fazer lente e fazer isolamento absoluto. Mas aí eu ensino vocês o ano que vem, eu acho. Deixem eu errar um pouco para depois, porque nós temos uma curva de aprendizado grande aí. Aqui, pessoal, importante. Restaurações amplas, classe 4, classe 3, certo? O meu término tem que ficar em dente e não em restauração, tá? Muito importante. Ah, vou ser invasiva. Sim, vai ser invasiva, porque não tenho o que fazer. Eu não posso deixar uma classe 4, né? E deixar a margem do meu preparo em restauração. Eu preciso de dente, tá? Então, nesses casos, outra coisa, avaliem bem a necessidade de remover substituir todas essas restaurações antes da cimentação das lentes. Lembrem que a hora que a gente está fazendo o preparo, as restaurações começam a voar, né? Restaurações desadaptadas, e quem já fez aí sabe, né, que isso acontece. Então, assim, o que eu queria? Isso eu acho que é o mais importante da nossa noite de hoje, tá? Cuidem, o eixo proximal, casos de lentes com diastemas generalizados é o caso mais difícil, tem que levar para palatino, tá? Então, término cervical proximal, né? Então, rompe a proximal, tá? E cuidar a expulsividade palatino-vestibular das proximais. Lembrem sempre, eu preciso de um eixo de inserção expulsivo,
tá? E o dente por si só, ele é retentivo. Então, a gente precisa fazer isso aqui, ó, para a minha lente adaptar. Bom, lente laminada, né, pessoal? É a mesma coisa. Vamos combinar, né? Então, lembrem que lente é porque nós temos essa espessura de 0,3 a 0,7, tem um artigo lá que determinou isso, uma classificação, e laminados de 0,7 a 1,5. Lembrando que até 1,2, 1,5 eu posso utilizar o quê? Cimentos apenas fotopolimerizáveis, tá? E aí a gente tem o Relax Veneer, tem o da Ivoclar, que me fugiu o nome agora, que não é o Variolink, o Estética alguma coisa, Veneer da Ivoclar, tá? Também são excelentes e sempre dá preferência por cimentos fotopolimerizáveis. A partir de 1,5, então é fundamental a gente ter o quê, pessoal? Um espessímetro, tá? A partir de 1,5 eu vou utilizar cimentos duais, né? Para quem não quer ter um monte de cimento, quem faz prótese, enfim, quem quer otimizar um pouco seus resultados, eu vou ser sincera que eu gosto muito do Variolink, tá? Eu compro o Variolink transparente, a pasta base e a pasta catalisadora. Então, a pasta base é a mais branquinha. A catalisadora é a mais amarela, que tem a amina terciária, tá? Então, eu vou usar só a pasta base do Variolink quando eu quero um cimento fotopolimerizável, tá? Mas o Relax Veneer é um excelente cimento, tá? E é só porque eu sou acostumada a utilizar o Variolink há anos. E também eu compro ele separado. Eu comprei uma vez o kit, daí depois a maioria que eu tô usando é o Ultimate, apresenta as mesmas cores do Relax Veneer. Então, o B06, o transparente, o A1 e o A2, tá? E o Ultimate, ele, na verdade, eu posso utilizar ele tanto para laminado quanto para coroa, tá? Só que necessariamente eu preciso utilizar o Single Bond Universal. E se você vai utilizar o Single Bond Universal para cimentar laminados cerâmicos, jamais, jamais polimerize antes de inserir a peça. Então, você vai fazer o quê? Vai aplicar o Single Bond Universal. O que eu acho, pessoal? Sempre a gente preconiza que em laminados cerâmicos tem uma quantidade significativa de esmalte como remanescente, certo? Então, para esmalte, é sempre recomendável a gente fazer o condicionamento ácido, mesmo tendo o Single Bond Universal, tá? Então, ali, se você tem bastante esmalte, você vai fazer o condicionamento ácido, lavar, secar, condicionamento ácido por 30 segundos em esmalte, seca com jetinho de ar ali, vai ver aquele aspecto, né, de giz esbranquiçado e vai aplicar o Single Bond Universal. Vai pegar microbrush seco e vai remover bem os excessos. Porque quem utiliza o Single Bond Universal já verificou que ele é muito mais espesso do que os outros, do que um Single Bond normal, tá? Comum, tá? Ele é muito espesso e a peça não adapta, tá? Então, a gente vai aplicar jetinho de ar, pega um microbrush seco, removo todo o excesso de uma forma ativa da minha estrutura dentária e a partir daí faço um tratamento da minha cerâmica, né? Ou vai ser o quê, pessoal? A minha cerâmica ou vai ser feldspática ou de silicato de lítio, né? Na 99,9% dos casos, os técnicos aqui em Porto Alegre estão fazendo de silicato para lente de contato. Então, aquele condicionamento de 20 segundos, silano. Na verdade, se você vai usar Ultimate, nem precisa aplicar silano, porque tem silano no adesivo. O que eu quero ressaltar é que se você vai utilizar Ultimate, não polimeriza nem a adesão, o processo adesivo ali do dente, nem o da lente, tá?
Você vai fazer todo o protocolo, a hora que inserir a lente, encaixar na estrutura dentária, remover os excessos, aí sim a gente vai polimerizar. Porque senão a gente corre um grande risco da minha peça não adaptar, tá? Isso é muito importante. Se for usar o Ultimate, que é um bom cimento, e ele tem a opção de transparente, que é o que eu mais gosto, em termos de custo-benefício, tá? Aqui algumas pontinhas diamantadas, né? Então a 1012, a 1014, a 4141, a 2200 e a 4138. Eu adicionaria aqui uma 2135 ou uma 2136, que é uma troncocônica menorzinha, que é a 4138. Então, o nosso enceramento diagnóstico, nossa broquinha 4138 para a gente fazer as nossas canaletas, 4141, perdão, essas canaletas de orientação que desgastam 0,3 milímetros, tá? Para a gente ter, né, esse stop ser conservador, eu acho bem interessante, tá? E o nosso sorriso com as lentes. Vou fazer cerâmica na boca toda. Essa paciente aí era a paciente que apresentava erosão ácida. Então, sempre eu gosto, para posterior, fazer tabletop com resina composta. E agora, cada vez mais, eu vou tentar fazer aquela técnica de resina injetada, porque eu acho que ela é o futuro da odontologia. Tá? Bom, outra dica, pessoal. Afastamento gengival. A hora que eu estiver terminando o meu preparo, aí sim eu vou colocar um afastador, tá? Na verdade, um fio afastador. Primeiro qual? Primeiro é o 3.0. E aí a gente tem que entender, pessoal, a diferença, tá? Por que eu vou colocar 2 fios? Sempre colocar 2 fios? O que eu, Niele, observo, tá? Tem casos, pessoal, que eu não preciso colocar 2 fios. Sinceramente, eu coloco aquele fio da Ultrapac e eu tenho uma margem, tá? Eu vejo a minha margem, o término do meu preparo. Eu não vou colocar 2 fios, tá? O primeiro fio, ele sempre tem esse fio menorzinho, o 3.0, ele sempre tem uma função de a gente realizar um afastamento vertical da minha gengiva, tá? Vertical, certo? E o fio mais espesso, do tipo 2.0, eu tenho a finalidade de realizar um afastamento, um afastamento mais horizontal, mais para frente, né? Então, o que eu observo? Principalmente em paciente que tem um biotipo bem espesso gengival. Então, depois que eu termino ali praticamente o meu preparo, na hora que eu vou dar acabamento do meu preparo, é que eu vou colocar o fio retrator. Aí eu coloco meu fio da Ultrapac e eu vejo aquele término, pessoal, tá? Então, aí eu vou refinar aquele meu término, né? Avaliar, geralmente quando a gente vai fazer esses laminados, essas lentes de contato, eu não tenho um escurecimento tão grande, porque se eu preciso de um preparo intrasulcular, tá? Aí sim, com absoluta certeza, eu vou precisar colocar 2 fios, tanto o 3.0 quanto o 2.0, certo? Mas, quando eu não tenho, tá? Eu não preciso colocar esses 2 fios. Principalmente o paciente que tem um biotipo bem espesso, tá? O que eu acho que tem que cuidar muito? Quando a gente coloca o fio, dali 3 minutos a gengiva parece que desce mais ainda. Então, eu tô expondo ainda mais, tá? Então, de repente, eu vou lesionar ali o meu epitélio conjuntivo, o meu epitélio juncional, tá? Num fio. Então, assim, cuidem isso. Não precisa... Eu gosto muito de protocolos, tá? Mas o meu protocolo é o fio 3.0. O 2.0 é às vezes, quando eu preciso necessariamente colocar o meu término, não a nível, mas daí... E às vezes aumenta muito mais, eu afasto muito mais que 0,5 milímetros, que é o que eu posso invadir do meu espaço, tá? Que é o recomendável pela literatura.
Então, tenham esse bom senso, essa avaliação em pacientes com aquele biotipo gengival bem espesso, bem bom, tá? Não precisa botar esses 2 fios. Então, a moldagem, né? Ou com o 3.0 a nível, né? Se eu vejo meu término, tudo direitinho. Se eu quero um preparo intracelular, e para fechar diastema. Para fechar diastema, sim, pessoal. Daí eu preciso colocar, né? Coloco o primeiro fio, coloco o segundo fio, aguardo ali uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, tiro o fio mais espesso, que afastou horizontalmente a minha gengiva, que eu consigo ver, né? E deu espaço para eu colocar o meu material de moldagem, tá? Entenderam? Isso aqui do fio eu acho bem importante, tá? Outra coisa que eu vejo que é bem importante também, não ficar com a luva de látex mexendo no fio, assim, sabe? Porque isso pode inibir ali, pode impregnar muito o fio com látex, pode inibir ali a polimerização da silicona de adição. Isso aí uma vez eu vi num curso, eu acho que tem uma lógica, tá? Então, fio retrator, a hora que cortou, enfim, colocou, tem que inserir na gengiva. Com relação aos hemostáticos, pessoal, tá? Cuidar muito da preferência por gel, né, que tem esse tixotropismo, ou seja, que eu consigo colocar ele ali ao redor do meu preparo. E muito importante, usar os géis à base de cloreto de alumínio a 25%. Bom, é cloreto de alumínio, tá? Se vocês me perguntarem, qual tu prefere? O Hemostat, o Hemostop ou o Viscoclear? Eu adoro o Viscoclear da Ultradent. Assim, para mim é o melhor, tá? E evitar aqueles que têm sulfato férrico. Como é que eu sei? Esses têm uma cor mais amarela, pessoal. Por quê? Porque tem vários estudos científicos que já comprovaram que o sulfato férrico, ele inibe a polimerização da silicona de adição. Então, assim, eu não consigo copiar ou às vezes rasga, né? Eu não tenho uma cópia ideal, às vezes é por causa do meu hemostático, tá? Então, sulfato férrico, aquele muito amarelado, tá? Ele tem uma incompatibilidade com a polimerização das siliconas de adição. Então, eu acho isso também bem relevante quando a gente vai fazer nossa moldagem, tá? Os hemostáticos. Esse Viscoclear, esse da FGM eu já usei também, ele é bem interessante também, tá? E dá preferência aos géis, né? Do que o hemostop. Também tem a técnica, né, pessoal, de você colocar o fio. Eu não uso muito, tá? Eu prefiro colocar o fio e quando eu preciso, eu coloco um pouquinho ali de hemostático de forma pontual, mas eu posso impregnar o meu fio, né, o pot dapping ali com o hemostático e aí colocar o meu fio já impregnado com o hemostático. Mas cuidem, evitem hemostáticos à base de sulfato férrico. Além de que, pessoal, o sulfato férrico, ele mancha, e quando em contato com o sangue, forma aquelas, na verdade, coagula. Então, assim, se você vai fazer uma cimentação e tá sangrando, na verdade, não é nem para cimentar, né? Então, eu acho que coloca o provisório ou não mexe, enfim, faz as orientações ali para o paciente. Mas se você vai cimentar e utiliza, mancha tudo. Eu já vi um caso assim e é desesperador, tá? Porque fazer laminado é difícil, mas refazer uma lente de contato ou um laminado cerâmico é 10 vezes pior. Sempre quando vocês tiverem que refazer o trabalho de outro colega e é um laminado ou uma lente de contato, cobrem por isso, porque vocês têm uma responsabilidade gigantesca e também dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho mesmo. Com relação às cerâmicas, né? Eu já falei um pouquinho das feldispáticas, das lentes, né? Então, sempre cerâmicas condicionáveis, ou é de silicato, ou é feldispática, né? E se for ácido fluorídrico, cuidar que nas feldispáticas é 1 minuto e no de silicato é
20 segundos e sejam muito protocolares nesses processos de adesão. Aqui coloquei alguns cimentos aleatórios, eu gosto muito do Variolink, não compro mais o kit, tá, pessoal? Compro direto, eu peço a pasta base e o catalisador do Variolink N, eu acho um custo-benefício muito bom. Não estou usando mais o Relax, uso muito o 200 autocondicionante apenas para cimentação de coroas de zircônia ou pinos, tá? Esse Relax Veneer, que é sensacional, tá? Excelente. Tá? Fazer 6 lentes, 4 lentes, 8 lentes. Um paciente que não tem com raiz residual ou com faltando dente posterior, com um desgaste muito severo em pré-molar. Lembre que o pré-molar que segura a nossa dimensão vertical de oclusão, tá? O pré-molar sempre acaba pagando por todos os erros, né? Oclusais. Então, assim, não façam que é incomodação, tá? Comecem, eu sempre falo, eu preciso arrumar a base, o alicerce do meu terreno, para depois eu construir a minha casa, porque senão não vai dar certo, tá bom? Então, os princípios de oclusão mutuamente protegida. Aqui eu vou colocar um videozinho para nós encerrarmos, de um casinho onde eu vou mostrar a técnica de isolamento absoluto modificado, que eu acho maravilhosa. Então, essa é uma paciente, a Lívia, tá? Ela tinha faceta de resina composta, e ela queria, não me lembro se essa é a Lívia ou essa é a Kátia, deixa eu ver, agora no sorriso eu já vejo, acho que é a Kátia, é a Lívia. Então ela nos procurou, né, para a gente fazer essas 4 lentes. A gente determinou, enfim, fez o planejamento, mandei para o laboratório, né? E aqui, pessoal, tem uma coisa bem interessante, né? Que o mocap, ele não funciona, tá? Para quando a gente tem que reduzir. Olha só o horror que fica. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O horror que fica o meu mocap, né? Em cima de resina composta e quando os dentes estão muito vestibularizados. Então, para dar certo isso aqui, eu preciso desgastar um pouco dessas resinas, tá? E geralmente quando acontece isso, quando eu preciso reduzir, né? O técnico nos avisa, tá? Porque se a gente vai vender um laminado cerâmico mostrando isso aí para o nosso paciente, o paciente vai sair correndo, mas eu deixei para a gente ver que não dá certo. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, o mocap, né? Não dando certo, porque não era um caso aditivo, né? Então, eu preciso remover essas resinas para depois fazer um mocap adequado. Esse caso ficou bem interessante, a paciente ficou muito feliz. O planejamento digital dela, a gente manda para o laboratório, né, para ele determinamos a forma dos dentes e o enceramento diagnóstico, e ele me avisou, Niele, ele já manda 2 modelos, um sem mexer e outro com o mocap, né, com o enceramento diagnóstico para eu ver, né. Então, o que a gente faz? Dificuldades no mocap, né? Então, dentes muito vestibularizados, quando o enceramento é regressivo, ele desgastou, né? O gesso ali para fazer um caso bom. Ausência de desgastes prévios dentais, que nem o caso ali que eu mostrei para vocês, e casos com planejamento de 0 desgaste. Daí o meu mocap não dá certo. Também e com a resina ali, né, pessoal? Era tudo resina composta. Então, assim, a gente remove aí as guias, né? Para as guias de orientação. Então, aí sim, o mocap realizado. Lembre que aqui, pessoal, quando são muitos dentes, a gente deixa os provisórios tudo unido, tá? E entre um dente e outro, eu preciso passar um passa-fio, né? Avisar o paciente que ele vai ficar 2 semanas com esses provisórios unidos, colocar um passa-fio, né? O passa-fio é aquele agora me fugiu o nome, o Superfloss,
tá? Gosto muito do Superfloss. Para higienizar, e prescrevo, às vezes, um gel de clorexidina, 1%, porque é difícil higienizar e eu preciso que essa gengiva chegue aqui numa condição saudável para eu cimentar minhas lentes, tá? Então, às vezes, mandar manipular o gel de clorexidina a 1%, né? E o Superfloss para higienização, e vocês testem antes de liberar o paciente se o Superfloss está passando nas ameias, tá? Ele precisa higienizar, lembrem que essa gengiva precisa estar saudável para o dia da nossa cimentação. Que mais? Vamos ver. Então, a prova dos laminados. Então, a prova dos laminados eu acho bem importante, tá? Principalmente para a gente determinar qual vai ser a sequência de cimentação, a sequência de inserção, tá? Às vezes o técnico mesmo informa para vocês, ou vocês avaliem no modelo, se vocês tiverem dúvida, né? Então, avaliar a adaptação e o eixo de inserção, né? Nesse caso, a gente utilizou o vinir, tá? Mas vocês vão ver, pessoal, que eu usei o vinir da 3M. Então, aqui tá os try-ins, tá? Lembre que o Ultimate, o Ultimate apresenta todas essas cores também. Então, eu sempre, como é que eu avalio, né? Como é que eu uso esse try-in? Então, eu sempre coloco o transparente e o mais opaco, tá? Para a gente ver, na verdade, o que tem menos valor, né? E o que tem mais valor para a gente analisar. Em casos em que a gente não tem muito alteração no substrato de cor, né? Então, geralmente, eu utilizo o transparente, tá? E é uma glicerina, né? Ela sai com água, né? Hidrossolúvel, o try-in. E daí a gente avalia, mostra para paciente, avalia bem o eixo de inserção. Então, aqui tá, né? O translúcido. Ali no 21 eu coloquei uma 3. Então, as peças, pessoal, aí tava de 0,5 a 0,8. Lembra que a partir de 1,2, 1,5, necessariamente eu preciso utilizar cimentos duais e não essas lentes da Lívia. Foi a Camila que fez, da Queramos, tá? Eu gosto muito da Portodente, do Cristiano da Portodente, eu me dou muito bem com ele. Tenho um contato próximo com o técnico, porque a gente precisa deles. E aí a cimentação adesiva. Vocês vão ver, agora eu quero que vocês avaliem bem o isolamento modificado. Como é que a gente faz, né? Quem fez já os nossos cursos, a gente sempre fala do isolamento modificado. Essa foi uma promessa que eu vou melhorar, eu vou fazer isolamento absoluto total, porque o Victor me disse que é fundamental, que eu vou ser mais feliz e ser mais calma na hora da cimentação, porque a cimentação sempre é uma hora, né, de bastante apreensão da nossa parte, porque a gente precisa que dê tudo certo, né? Então aqui coloquei o grampinho no pré-molar, eu abro ali aquela região de canino a canino de forma única, né? Coloquei um algodãozinho, né? Everti o lençol, né? O meu lençol, certo? Jatinho de ar e vai secar esse lençol, vai ficar bem estável, só é muito importante. É o cheirinho do Super Bonder, não deixem Super Bonder vazar para a estrutura dentária, pelo amor de Deus, tá? E ali na parte palatina, top down, né? E tá pronto o nosso isolamento absoluto modificado, né? Às vezes eu coloco fio retrator, às vezes eu não coloco, certo? Depende, tá? Esse aí até não era esse aí era da FGM, tá bom? Protege ali o remanescente dental que não precisa de condicionamento com uma fita, veda rosca. Essa espátula serrilhada, eu acho bem interessante também para inserir fio, né? Então aqui, só vou parar. Qual é a diferença, pessoal, que eu falo do isolamento?
tá? Se a gente fosse fazer o isolamento absoluto como se deve fazer e como se é preconizado hoje para uma cimentação de lente de contato, eu não abriria, tá? Eu não rasgaria esses dentes anteriores. Que eu estava conversando com o Vitor e ele me mandou vários vídeos para eu preciso daquele grampo B4, não sei se vocês já ouviram falar. Esse sim é bem chatinho da gente encontrar nas dentárias, tá? O grampo B4. E de 2, ele sempre cimenta, me orientou a cimentar de 2 em 2. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou deixar os furinhos certinhos, não vou rasgar, que nem eu rasguei ali cortar, né? Todos os dentes anteriores. E vou colocar, por exemplo, vou cimentar o 11 e o 21. Então, vou colocar o meu grampo B4 no 11 e no 21. E a forma desse grampo B4, ela não causa injúria ao periodonto. Não vai fazer força que nem aqueles grampos 212. Se a gente for utilizar aqueles 212, a gente precisa modificar o grampo, cortar eles, para eles não gerarem tanta força, né? Empurrar de forma a machucar. A gente não pode machucar esse nosso periodonto, tá? Mas isolamento eu acho que também é uma coisa que veio para ficar. O isolamento absoluto. Então, eu fiz esse parênteses, né? Se a gente for utilizar o isolamento como deve ser, eu preciso dos grampos B4, aí eu só utilizei 2 grampos para pré-molar. E nesse caso, eu estou utilizando o Relax, eu estou utilizando o cimento, o Veneer, mas eu tô fazendo a minha adesão com o Scott Bond, que é o padrão ouro de adesão, tá, pessoal? E eu sempre uso esse adesivo, tá? No consultório é o melhor, ou o Clearfiel SE. Quando tem bastante esmalte, a gente faz condicionamento ácido, esse aí é a nossa indicação. E o que eu vou fazer? Pegar o jatinho de ar e microbrush seco e secar. Quando eu utilizo esse adesivo, vocês vão ver que eu vou polimerizar. Eu polimerizo tanto a peça quanto a estrutura dentária, tá? A parte do adesivo. Na peça vai o quê, pessoal? Na peça só vai o condicionamento com ácido fosfórico, 20 segundos, eu aplico silano de uma forma ativa, né? Cuidem a validade do silano de vocês. Silano é extremamente instável, então o silano a gente tem que cuidar, tá? Não dá para comprar o silano e utilizar o silano um ano depois, que tá lá guardado na gaveta. Ah, eu tenho silano sim, tá aqui não, tá? Ó, eu tô polimerizando, pessoal. Se eu fosse utilizar o Ultimate, se eu fosse utilizar o Single Bond Universal, eu não ia polimerizar. Eu ia polimerizar depois, com a peça já, né, encaixada no dente. Então, aí o tratamento da superfície cerâmica. Tem uma discussão utilizar 5% ou 9%. Na verdade, eu acho que isso tanto faz, pessoal, tá? Não vai mudar muita coisa. Tem professores que preconizam 5% e a literatura também está divergindo, né? Tem professores bem renomados da adesão, o professor Perdigão, que a última vez que veio aqui na PUC, disse, né, que quando a gente faz, por isso que a gente precisa daquela cuba ultrassônica, em função da deposição de sílica, porque a gente fazia condicionamento ácido com 9,5% de ácido hidrofluorídrico. E daí a gente começou a utilizar o de 5%. Mas eu acho que não é isso que é o ponto crucial. O ponto crucial aqui, pessoal, é o controle, tá? Na verdade, do fluido, né, intracircular. Eu garanti que não vai cair nada de gota de sangue, né, na minha estrutura dentária. E eu ter um bom fotopolimerizador, tá? E outra coisa, pessoal, não adianta a gente fazer tudo isso e utilizar um fotopolimerizador ruim. Ou pense, a gente fez todo um planejamento, deu muito trabalho e a gente vai negligenciar ali na fotopolimerização, fotopolimerizar só 20 segundos. Não,
é 40 segundos por face, tá? O melhor fotopolimerizador hoje do mercado é o Valo, né? O Valo da Ultradente ou o Elipar da 3M, tá? Que tem uma potência de 1.200 watts por centímetro quadrado, miliwatts por centímetro quadrado. Então, é o que a gente recomenda para cimentação de quem faz muita prótese, vale a pena investir num fotopolimerizador, principalmente quem faz muita zircônia, né, pessoal? E cada vez mais a gente faz muita zircônia em função da prótese sobre implante. Então, assim, da nossa noite de hoje, lembrem sempre do eixo de inserção do laminado, tá? Que eu acho que é o ponto crucial das lentes de contato. Sempre que possível, fazer esse isolamento modificado. Parece difícil, mas é uma piada. A gente faz em 1 minuto no máximo. Depois que pega a mão, é automático. Criem protocolos, né? De início, cimentem de 2 em 2, né? E nunca deem aquela foto polimerizadinha inicial e depois removam os excessos. Não. Primeiro remove todos os excessos, aí depois fotopolimeriza e vocês vão ver que eu vou ficar fazendo uma apreensão. Então, vocês nunca vão conseguir fazer uma cimentação sozinhos. Nós precisamos de um auxiliar para fazer, ainda mais quando são vários laminados, tá? Aí eu tô com um Radi, mas agora a gente já tá utilizando um Valo, tá, pessoal? Que daí pode ser 40 segundos por cada face. Certo? Deixa eu ver o que mais. Estamos terminando. O processo de remoção de excesso é um processo bem... vocês vão ver que sangra bastante, né? Eu preciso garantir que eu removi todo o meu cimento resinoso da região intracircular, uma vez que essa região sempre fica muito excesso de cimento resinoso, mesmo eu removendo bastante os excessos, né, quando a gente está antes da polimerização. Então, o bom de usar fio é que vem todo esse excesso no fio, né, então economiza bastante, garante bastante, né, que a gente está removendo tudo, qualquer resíduo de cimento resinoso da região intracircular, tá? Tenham sempre essas tirinhas, né? Eu gosto sempre daquela tirinha serrilhadinha, eu acho que é Microcut da TDV, né? Eu sempre tenho ela também no dia da cimentação. Ela é bem fininha e ela é serrilhada, então às vezes se o fio dental tranca ou se ficou um excesso um pouco demais ali na proximal, ela nos ajuda bastante também para a gente não ter problemas nem forçar demais, né? Que mais? Então, o isolamento modificado ele facilita muito a nossa vida na hora da cimentação. E diz que o absoluto é melhor ainda, pessoal. Eu acredito que sim mesmo. Dá trabalho. Esse aí é muito simples. Vocês vão ver quem já faz. Enfim, a gente sempre mostra esses vídeos nos nossos cursos e funciona. Os alunos sempre acabam reproduzindo e funciona bem. Já tô terminando, tá, pessoal? Que eu sei que todo mundo já tá cansado. Então, assim, faceta, né, de resina, uma paciente já com uso dessas restaurações, é o que eu falo, pessoal. Não façam, eu falo assim, lembre daquele ciclo restaurador repetitivo, a gente começa a fazer laminados lá com pacientes de 20 anos, 25 anos. Não, né, pessoal? Pelo amor de Deus, acho que tenham responsabilidade. Eu gosto de colocar minha cabeça no travesseiro e dormir de noite, né? E pensar, utilizar um pouco de empatia e pensar o que que vocês fariam se fosse no filho de vocês, né? Então, eu sempre gosto de colocar essa mensagem para a gente finalizar, né? Seja grato pelo que você tem. Em tempos de redes sociais, acho que o nível de comparação está cada vez maior. Eu acho que não é essa a ideia. Acho que o mundo está muito de aparência hoje em dia, tá? Simplifique sua vida,
Acho que essa pandemia veio para nos mostrar isso, né? Que a gente é muito feliz dentro de casa, né? E colocar, não se comparar com os outros, né? Como eu falo, essas redes sociais estão demais. Eu acho ainda, pessoal, só vou colocar um parênteses, tá? Eu dou esse curso de lentes na Sobracid, às vezes na IMED, né? Esse curso presencial. Nossos próximos cursos, pessoal, eu quero já apresentar para vocês que é a reconstrução estética e funcional com a técnica de resina injetada para fazer tabletops, que eu tô encantada, tá? Eu acho que eu passei toda a minha quarentena estudando isso aqui, essa técnica e entendendo. E eu acho que essa técnica, sim, é uma técnica minimamente invasiva, onde eu vou reabilitar a estética do meu paciente, a função, sem desgastar absolutamente nada. Tá bom? Então,